Você não precisa ser a melhor da sua turma, a pessoa que tem as notas mais altas, mas você precisa amar muito o que você faz. Você não precisa ter um emprego, mas precisa de uma vocação. Precisa se desafiar todos os dias. Quando fracassar, levanta-se outra vez. Você pode não ser a mais inteligente da sala, mas se quer vencer, precisa se esforçar. Ser a mais determinada de todas, a que tem mais garra. O seu poder está na paixão e perseverança que você tem para ir em busca do que você realmente deseja. Querido leitor, é sobre isso que vamos falar no resumo de hoje. Como vencer os obstáculos para conquistar o seu sucesso. Então pegue seu café e vamos juntos descobrir como ter garra para conquistar o seu lugar no mundo. Quem são as pessoas que mais se destacam na sua área? Como elas são? Em sua opinião, o que as torna especiais? Algumas características são muito específicas de cada área. Por exemplo, mais de um executivo do mundo dos negócios menciona uma disposição a correr os riscos financeiros. Você tem que ser capaz de tomar decisões calculadas a respeito de milhões de dólares e conseguir dormir à noite. No entanto, essa capacidade parecia totalmente irrelevante no caso de artistas plásticos, que falam sobre um impulso criativo. Eu gosto de fazer coisas. Não sei porquê, mas gosto. Já os atletas citavam um tipo de motivação diferente, estimulados pela emoção da vitória. Os vencedores adoram competir com outras pessoas. Eles odeiam perder. Além desses aspectos específicos, alguns pontos em comum parecem mais interessantes. Qualquer que fosse o campo de atuação do entrevistado, as pessoas mais bem-sucedidas têm sorte e talento. Muitas pessoas com quem conversei também contavam casos de estrelas promissoras que, para surpresa de todos, desistiam ou perdiam o interesse antes de concretizarem o seu potencial. Tudo aponta para um elemento importantíssimo e nada fácil, para que elas não desistam depois de um fracasso. Certas pessoas são dedicadas quando as coisas vão bem, mas desmoronam diante de uma situação adversa. Os exemplos muito bem-sucedidos realmente vão até o fim. No começo, esse sujeito não era um ótimo escritor. Quer dizer, a gente lia os contos dele e até achava graça, porque seu texto era assim, meio desajeitado e melodramático. Assim a gente fala de um autor no decorrer da sua carreira. Mas com o passar do tempo, ele foi melhorando e ganhou bolsas de estudos. Essas pessoas procuram melhorar o tempo todo, elas nunca estão satisfeitas. As pessoas de mais sucessos são modelos de perseverança. E você pode se perguntar, por que os bem-sucedidos são tão obstinados em seus objetivos? Para a maioria deles, não havia qualquer expectativa realista de concretizar as suas ambições. Aos próprios olhos, nunca eram competentes o suficiente para tanto. Eram o oposto de satisfeitos consigo mesmo. Contudo, satisfaziam-se genuinamente com essas insatisfações. Cada uma dessas pessoas buscava algum objetivo e interesse, e importância extraordinários, e era a busca que era gratificante, tanto quanto a conquista. Embora algumas coisas que precisassem fazer fossem enfadonhas, frustrantes ou mesmo árduas, elas
nem sonhariam em desistir. A paixão que as move é duradoura. Ou seja, as pessoas muito bem-sucedidas exibem um tipo de perseverança feroz, que se manifesta de duas formas. Em primeiro lugar, são mais persistentes e esforçadas do que a média. Em segundo lugar, sabem lá no fundo de si mesmas o que elas desejam. Têm não só perseverança, como também uma direção. Elas são a combinação de paixão e perseverança, que faz com que as pessoas bem-sucedidas sejam especiais. Numa palavra, elas têm garra. Durante meus muitos anos de magistério, a minha certeza do que é talento não predestinava ninguém ao sucesso. Só aumentou e passei a me interessar cada vez mais pelos benefícios obtidos por meio do esforço. Na pós-graduação em psicologia, descobri que os psicólogos se perguntavam havia muito tempo por que certas pessoas têm sucesso e outras fracassam. Em geral, as pessoas mais eminentes destacam-se em 3 aspectos. Demonstram uma aptidão incomum, combinada com um empenho excepcional e a capacidade de um trabalho árduo. Existe um hiato entre o potencial e sua concretização. Sem negar que os nossos talentos variam. Uma pessoa pode ser mais musical do que atlética, ou mais empreendedora do que artística. O psicólogo William James afirma que o homem costuma viver bastante abaixo dos seus limites, possui poderes de vários tipos que raramente ele utiliza. Ele atua abaixo do seu máximo e se comporta abaixo do nível ótimo. É claro que existem sim limites, admitiu James. As árvores, elas não crescem até o céu. Mas esses limites exteriores, além dos quais não podemos ir, são irrelevantes para a maioria de nós. O fato é que os homens detêm certos níveis de capacidade que só pessoas muito excepcionais utilizam ao máximo. Essas palavras, escritas em 1907, são verdadeiras ainda hoje. Sendo assim, por que damos tanta ênfase ao talento? E por que nos prendemos aos limites extremos daquilo que podemos vir a alcançar, quando na realidade a maioria de nós está apenas no começo da sua jornada? Tão distantes dessas fronteiras longínquas? E por que supomos que é o nosso talento e não o nosso esforço que decidirá aonde chegaremos no fim das contas? O foco no talento nos desvia de uma coisa que tem pelo menos a mesma importância: o esforço. Há alguns anos li um estudo sobre natação competitiva intitulado A Trivialidade da Excelência. O título do artigo resume a sua conclusão principal. As mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados e cada um dos quais, em certo sentido, nada tem de extraordinário. O sociólogo Duchamblins, que realizou o estudo, observou: um desempenho superlativo é, na verdade, uma confluência de dezenas de pequenas qualificações ou atividades, cada uma delas aprendidas pela prática ou por acaso, que foram cuidadosamente transformadas em um hábito e mais tarde reunidas num conjunto. Não existe nada de extraordinário ou sobre-humano em qualquer desses atos. O que produz excelência é o mero fato de serem realizadas
de forma sistemática, correta e ao mesmo tempo. Se assistimos a um filme das horas, dias, semanas e anos de treinamento de um nadador que levou ele à perfeição, nós entenderíamos que um alto nível de desempenho é, na verdade, um somatório de atos isolados que nada tem de excepcionais. O filósofo Nietzsche refletiu bastante sobre essas mesmas questões. Diante de tudo que é perfeito, escreveu Nietzsche, estamos acostumados a omitir a questão do vir a ser. Em vez disso, desfrutamos sua presença como se aquilo tivesse brotado magicamente do chão. Em outras palavras, nós queremos acreditar que um nadador talentoso nasceu para nadar de um modo que nós nunca conseguiríamos. Não queremos nos empoleirar à beira da piscina e vê-lo progredir de amador para especialista. Preferimos a perfeição já totalmente formada. Preferimos o mistério à trivialidade. A pergunta que fica é: mas por quê? Por que razão nos iludimos e somos levados a pensar que essa pessoa não conquistou sua destreza? É assim que a nossa vaidade, nosso amor próprio, favorece o culto ao gênio, escreveu Nietzsche. Pois só quando é pensado como algo distante de nós, um miraculum, o gênio não fere. Chamar alguém de divino significa dizer: aqui não precisamos competir. Em outras palavras, mitologizar o talento nato nos livra de responsabilidades. Faz com que possamos relaxar e aceitar o status quo. Grandes feitos são realizados por indivíduos cujo pensamento atua numa só direção, que tudo utilizam como matéria-prima, que observam com zelo a sua vida interior e a dos outros, que em toda parte enxergam modelos e estímulos, que jamais se cansam de combinar os meios de que dispõem. Mas você pode estar se perguntando: e o talento? Nietzsche nos pede que vejamos os indivíduos exemplares, sobretudo, como artesões. Só não falem de dons e talentos inatos. Podemos nomear grandes homens de todas as espécies que foram pouco dotados, mas adquiriram grandeza, tornando-se gênios, como se diz por aí. Todos tiveram a diligente seriedade do artesão, que primeiro aprende a construir perfeitamente as partes, antes de ousar fazer um grande todo. Permitiram-se tempo para isso, porque tinham mais prazer em fazer o bem, o pequeno e secundário, do que no efeito de um todo deslumbrante. O talento é a rapidez com que as habilidades de uma pessoa aumentam quando ela se esforça. Êxito é o que acontece quando essa pessoa utiliza as habilidades adquiridas. É claro que as oportunidades dessa pessoa, por exemplo, ter um excelente treinador ou professor, também são de enorme importância, talvez mais do que qualquer característica individual. Segundo essa teoria, quando consideramos pessoas em circunstâncias idênticas, o resultado obtido por cada uma delas depende somente de duas coisas: talento e esforço. É claro que o talento, a rapidez com que melhoramos nossas habilidades, é importante. No entanto, o esforço entra nesse cálculo duas vezes, e não apenas uma. O esforço constrói a habilidade. Ao mesmo tempo, o esforço torna a habilidade produtiva. 80% do sucesso na vida é dar as caras. Uma coisa é você continuar uma tarefa quando você está desconfortável,
e realmente acredito que isso tem a ver com a nossa fidelidade a compromissos, mesmo quando não estamos confortáveis. Para mim, contudo, retornar à tarefa no dia seguinte, ansioso por tentar de novo, diz muito mais sobre a garra. Isso porque, se você não volta no dia seguinte, você vira as costas de vez para um compromisso. Seu esforço cai para zero. Com isso, suas habilidades deixam de melhorar e, ao mesmo tempo, você para de produzir qualquer coisa com a habilidade que possui. Quantos de nós começamos alguma coisa, cheios de entusiasmo e boas intenções, para depois parar, de vez, assim que encontramos o primeiro obstáculo real, o primeiro grande empecilho no nosso processo? Parece comum abandonarmos o que começamos logo no início e com demasiada frequência. O esforço que uma pessoa dotada de garra dedica em um dia é importante, mas é ainda mais importante ela acordar no outro dia e no outro dia disposta a trabalhar naquela tarefa. A separação entre talento e habilidade é um dos maiores equívocos cometidos pelas pessoas que tentam se destacar, que têm sonhos, que querem realizar coisas. Talento é um dom inato. A habilidade é desenvolvida durante horas e horas do treinamento em seu ofício. Eu acrescentaria que a habilidade não é o mesmo que sucesso. Sem esforço, o seu talento não passa de potencial não concretizado. Sem esforço, sua habilidade não passa do que você poderia ter feito, mas não fez. Com esforço, o seu talento se transforma em habilidade e, ao mesmo tempo, o esforço torna a habilidade produtiva. A garra tem dois componentes: paixão e perseverança. Em entrevistas sobre o que é necessário para se ter sucesso, os vencedores muitas vezes se referem a um tipo diferente de dedicação. Em vez de intensidade, o que eles mais mencionam em seus comentários é a ideia de consistência ao longo do tempo. Já ouvi falar de investidores cuja curiosidade pelo mercado financeiro continua tão viva em sua quarta ou quinta década de trabalho como foi no primeiro dia de negócios. Já ouvi falar de matemáticos que trabalham num problema, o mesmo problema, dia e noite, durante anos, sem jamais pensar: que se dane essa teorema, vou fazer outra coisa. E é por isso que os quesitos que se medem a sua paixão fazem você refletir sobre a consistência com que se dedica às suas metas ao longo do tempo. Seria paixão a melhor palavra para nos referirmos a essa devoção prolongada e duradoura? Há quem diga que eu deveria encontrar uma palavra melhor. Talvez. O importante, porém, é a ideia em si. Entusiasmo é comum, já tenacidade, não. Vejamos o caso do arremessador de beisebol Tom Silver, eleito para o Hall da Fama. Ao se aposentar em 1987, aos 42 anos, Tom tinha reunido 311 vitórias. Em 1992, quando foi eleito para o Hall da Fama, ele recebeu a maior votação percentual da história, 98,8%. Durante uma carreira de 22 anos no beisebol profissional, Tom se esforçou para arremessar o melhor que eu pude, dia após dia, anos após anos. Eis como essa intenção deu significado e estrutura a todas as suas metas inferiores. Arremessar determina o que eu como,
A que horas eu vou dormir? O que eu faço quando estou acordado? Determina como levo a vida quando não estou arremessando. Se isso significa viajar à Flórida, mas não poder me bronzear porque eu posso me queimar e ficar impossibilitado de arremessar durante alguns dias, então nunca saio no sol sem camisa. Se isso significa que não posso me esquecer de só brincar com os cachorros com a mão esquerda, então é o que eu faço. Se isso significa que no inverno devo comer queijo cottage em vez de biscoitos de chocolate para não ganhar peso, então eu não como queijo cottage. A vida descrita por Tom parece sem graça, mas não era o que ele achava. Arremessar é o que me faz feliz, e eu dediquei a minha vida a isso. Eu decidi o que quero fazer, decidi como que eu fico feliz quando arremesso bem e só faço coisas que me ajudam a ficar feliz. O que eu estou chamando de paixão não é apenas cultivar algo importante para você. O que paixão significa é valorizar a mesma meta definitiva de uma maneira firme, leal e constante. É não ser volúvel, é acordar todos os dias pensando nas questões que martelam a sua cabeça antes de dormir. É, de certa maneira, apontar sempre para a mesma direção, mais ansioso para dar um passo mínimo para frente do que para o lado, saindo do rumo. É um nível radical ouvir alguém dizer que esse foco é obsessivo. É basear a maioria dos seus atos na dedicação de um objetivo fundamental. A sua filosofia de vida é organizar as suas prioridades. Garra tem a ver com manter a mesma meta definitiva durante muito tempo. A falta de garra pode se manifestar de várias maneiras. Já vi muitos jovens que são capazes de articular um sonho, por exemplo, ser médico ou jogar basquete na NBA. E imaginar vividamente como isso seria maravilhoso, mas que ao mesmo tempo não conseguem definir as metas nos níveis intermediários e inferiores que lhe permitirão alcançar esse sonho. A hierarquia das metas desses jovens tem uma meta de nível superior, mas nenhuma meta nos graus mais baixos. Na parte de baixo da hierarquia das metas estão as metas mais concretas e específicas, as tarefas que figuram em nossa lista de afazeres imediatos. Quero sair de casa hoje às 8 da manhã. Quero retornar a ligação ao meu sócio. Quero terminar de escrever o e-mail que comecei ontem. Essas metas de baixo nível existem apenas como meios para fim. Só precisamos cumpri-las, porque elas levarão a outra coisa que desejamos. Por outro lado, quanto mais alta for a meta nessa hierarquia, mais abstrata, geral e importante ela é. Quanto mais alta for a meta, mais ela é um objetivo em si, e menos será apenas um meio para o fim. Entre o nível inferior e o nível superior, pode haver várias camadas de metas intermediárias. Por exemplo, sair de casa às 8 da manhã é uma meta de baixo nível. Ela só importa por causa de uma meta intermediária, chegar ao trabalho no horário certo. Por que você se importa com isso? Porque quer ser pontual. Por que você se importa com isso? Porque a pontualidade demonstra respeito pelas pessoas com quem você trabalha. Por que isso é importante? Porque você se esforça por ser um bom líder. Ao fazer a si mesmo essas perguntas, qual é a resposta? Se for apenas porque sim, você saberá que chegou ao topo de uma hierarquia de metas. A meta de nível superior não é um meio para algum outro fim.
Ela é, na verdade, um fim em si. O livro traz um passo a passo de metas com 3 itens e eu gostaria de deixar aqui para vocês. Então, pausa o vídeo ou retorna aqui depois para que você faça as suas anotações. Primeiro, faça uma lista com 25 metas que você deseja alcançar. Segundo, faça um exame de consciência e circule as 5 metas de maior prioridade. Apenas 5. Terceiro, examine bem as 20 metas que você não circulou. Essas você deverá evitar a todo custo. São elas que desviam a sua atenção, consomem o tempo e energia, afastando a sua atenção das metas mais importantes. É interessante observar que a maioria das metas em que pensamos espontaneamente são metas de nível intermediário. Em geral, as pessoas recorrem a esse nível de metas quando são solicitadas a listar várias metas, e não somente uma. Quase todos os dias eu recebo e-mails e cartas de pessoas que gostariam de ter mais garra. Lamentam que nunca tenham se dedicado a alguma atividade a ponto de se tornarem exímias nela. Consideram que desperdiçaram o seu talento. Anseiam desesperadamente por uma meta de longo prazo, uma meta pela qual lutarão com paixão e perseverança. Mas ninguém sabe o por onde começar. Um bom ponto de partida é prestar atenção em como você é agora. Se você não tem tanta garra quanto deseja, pergunte a si mesmo por que disso. A resposta mais óbvia que já ouvi das pessoas é mais ou menos a seguinte: acho que sou preguiçoso mesmo. Outra, sou um irresponsável. Ou sou incapaz de me ater às coisas. Todas essas respostas creio que estão erradas. Na verdade, quando as pessoas abandonam alguma coisa, há uma razão para isso. Quer dizer, há várias razões. Qualquer uma das 4 ideias abaixo podem passar por sua cabeça logo antes de você abandonar o que está fazendo. 1. Estou entediado. 2. O esforço não vale a pena. 3. Não é importante para mim. E 4. Como não posso fazer isso, é melhor desistir. Não há nada de errado com essas ideias, seja do ponto de vista moral ou qualquer outro. Como tentei mostrar, pessoas modelos de garra também abandonam suas metas. Contudo, quanto mais alto for o nível da meta em questão, mais se obstinam em concretizá-las. O mais importante é que esses modelos de garra não mudam de bússola. Quando se trata da meta suprema, de máxima importância, que norteiam quase tudo o que elas fazem, as pessoas com muita garra tendem a não pronunciar as frases acima. Aprendi muita coisa sobre o crescimento da garra entrevistando homens e mulheres que exemplificam as virtudes da paixão e da perseverança. Em seu conjunto, a pesquisa revela os 4 recursos psicológicos que os modelos de garra têm em comum. Eles neutralizam cada um dos estraga-prazeres listados acima e tendem a se desenvolver ao longo dos anos numa determinada ordem. Em primeiro lugar, surge o interesse. A paixão começa quando a pessoa gosta intrinsecamente do que faz. Todas as pessoas determinadas que eu analisei são capazes de apontar aspectos da sua atividade que apreciam menos do que outras. E a maioria precisa tolerar ao menos uma das tarefas que não lhes agradam. No entanto, se encantam pela atividade como um todo
e a consideram importante. Com uma fascinação constante e uma curiosidade infantil, essas pessoas praticam e gritam: "Eu adoro o que eu faço". Em seguida, vem a capacidade de praticar. Uma forma de perseverança é a disciplina diária de tentarmos fazer uma coisa hoje melhor do que fizemos ontem. Por isso, depois de ter descoberto e se interessado por uma determinada área, você deve se dedicar à prática concentrada e devotada que leva à maestria. Você deve focar nas suas deficiências e corrigi-las sem parar, durante horas por dia, durante semanas, meses e anos. O terceiro recurso é o propósito. O que faz a paixão amadurecer é a convicção de que seu trabalho é importante. Para a maior parte das pessoas, é quase impossível manter por toda a vida o interesse por uma coisa sem propósito. Por isso, é imperativo que você veja uma atividade como interessante para você e, ao mesmo tempo, ligada ao bem-estar dos outros. Por fim, temos a esperança. A esperança é uma espécie de perseverança que enfrenta as adversidades. Neste livro, eu falo desse recurso depois do interesse, da prática e do propósito. Mas a esperança não é o estágio final da determinação. Ela está em todos os estágios. Desde o primeiro até o último, é de vital importância aprender a ir em frente, mesmo em face de dificuldades, mesmo quando temos diversas dúvidas. Em vários momentos, de forma drástica ou suave, nós fracassamos. Se nos prostrarmos, a garra perde. Se nos erguemos, ela triunfa. Os 4 recursos psicológicos, o interesse, a prática, o propósito e a esperança, não são ativos que ou você tem ou você não tem. Você pode aprender a descobrir, desenvolver e aprofundar os seus interesses. Você pode adquirir o hábito da disciplina. Você pode cultivar um senso de propósito e significado. E você pode alentar a esperança. Você pode fazer a sua garra crescer de dentro para fora. É isso, minha gente. Nessa primeira parte do resumo do livro Garra, a gente pôde entender que o sucesso não vem apenas do talento, mas da combinação entre a paixão e a perseverança, 2 elementos essenciais para quem quer realmente construir algo duradouro. Esse livro é tão rico em ensinamentos que eu decidi dividir o conteúdo em 2 partes, para que você possa absorver tudo com calma e aplicar no seu dia a dia. Então, se esse vídeo te inspirou, já deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder a segunda parte do resumo, onde a gente vai aprofundar ainda mais sobre como desenvolver a garra e manter a motivação mesmo diante dos desafios. E me conta aqui nos comentários, o que é garra para você? Um grande abraço e eu te vejo aqui, na parte 2 de Garra.